Bem, acho que estamos em condições de dar início a esta nossa audição. Eu gostava de começar por dar as boas-vindas à Presidente do Ciência Viva, a doutora Rosalia Vargas, à doutora Susana Ferreira, que faz parte também da direção do Ciência Viva, e ao professor Rui Dias, que é Presidente da Direção do Ciência Viva de Estremoz e catedrático da Universidade de Évora. Sejam muito bem-vindos a esta audição, que está a ser feita a vosso pedido. E antes de nós darmos início, eu só gostava de lembrar todos a grelha de tempos que temos, que é sempre a mesma para as audiências todas que fazemos, em que a entidade visitante tem 10 minutos no início para fazer a sua apresentação. Depois, cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para levantar as questões ou pedir os esclarecimentos que achar pertinentes. E depois o Ciência Viva terá 10 minutos no fim para responder ou fazer comentários adicionais. Nós temos sido bastante flexíveis nesta utilização dos 10 minutos iniciais e finais, mas não temos sido nada flexíveis nos 20 minutos totais que têm para, como também os senhores deputados têm os 3 minutos para as suas intervenções. Portanto, eu agradecia também a presença dos senhores deputados dos vários grupos parlamentares que estão aqui connosco hoje. O tema é a urgência e das razões pelas quais a decisão do Sr. Ministro da Educação, João Costa, de um corte de 52% no pedido de mobilidade dos docentes para a rede de ciência é um problema e, portanto, era sobre esse tema que nós nos estamos aqui a reunir hoje. Eu passava de imediato, aliás, o tempo conta ali naquele relógio, que conseguem ver, espero eu, e, portanto, eu passava de imediato a palavra, penso que à Presidente do Ciência Viva, a doutora Rosalia Vargas, para a sua apresentação. Muito boa tarde, quero agradecer o facto de nos receberem e cumprimento o Sr. Presidente da Comissão, professor Alexandre Quintanilha e todas as senhoras e senhores deputados. Venho, como já disse o Sr. Deputado, venho acompanhada de outro elemento da direção, a Susana Ferreira, e de um diretor de um centro de Ciência Viva. Devo dizer que todos queriam vir, mas de facto o professor Rui Dias representa a rede, mesmo na ligação muito estreita com a comunidade científica, já que é professor catedrático da Universidade de Évora e vem no Centro de Ciência Viva de Estremoz, que fundou desde então, já há uns anos, sempre a desempenhar o papel agora de Presidente da Direção. Porque é que, de facto, nós sentimos esta necessidade de vir aqui a esta Comissão da Educação e Ciência apresentar este problema que achamos que temos que o partilhar com quem tem também muita experiência política e consegue perceber o que aqui nos traz. Nada melhor do que começar por apresentar as nossas redes. Começo por 22 centros de Ciência Viva que estão em todo o país. Também estão já em estudo mais 4 centros de Ciência Viva. Temos 18 escolas de Ciência Viva em funcionamento. Estas escolas são muito especiais porque são aquilo que chamamos escolas-museu. São escolas dentro do museu e, portanto, temos já 18 escolas em funcionamento e estão previstas mais 6 a curto prazo. Também Quintas Ciência Viva é um outro projeto de redes que estamos a trabalhar e que estão muito distribuídas por todo o país, essencialmente nas zonas de interior. Também o projeto dos clubes Ciência Viva na escola, que é um projeto que tem já em ação 708 clubes e que estão mais 185
previstos, portanto, dentro do PRR. Isto é um país cheio de pintas, no bom sentido, está pintado de projetos em rede, que são, em todos estes casos, dinamizados pelos Centros Ciência Viva. Mas não fazemos sozinhos. Trazemos aqui sempre um registro importante de frisar, que é, trabalhamos em parcerias. Parcerias sempre. Permitam-me que traga aqui uma frase que ouvi, e ouvimos todos na Ciência Viva, muitas vezes, felizmente ainda durante uns anos, pelo professor Mariano Gago, nosso mentor e fundador, que dizia sempre: ninguém sabe o suficiente para fazer tudo sozinho. Isso era repetido muitas vezes a toda a nossa equipa, e é assim que trabalhamos. E então, essencialmente, com universidades, institutos superiores politécnicos, as autarquias, as CIMs, são parceiros fundamentais. Claro, os agrupamentos de escolas, empresas, unidades ID e collabs também, mas somos abertos a muitas associações que promovem trabalho de educação e cultura científica em todo o país. E dessas parcerias resultam redes. De facto, ali vê-se um bocadinho mal, mas são redes que eu já referi, de Centros de Ciência Viva. Podemos dizer que já atingimos 13 milhões de visitantes, sendo que nós costumamos dizer mais do que visitantes são participantes, porque são raros aqueles que não entram num Centro de Ciência Viva que não tenham que fazer alguma coisa e, portanto, sentirem-se envolvidos nas inúmeras propostas. E a maior parte da percentagem de visitantes são público escolar na rede de centros. Não é bem o que acontece no pavilhão do conhecimento, que é, pela sua localização, pela sua dimensão, um pouco diferente. Nós temos só 25, digo só, mas representa uma média de 800 visitantes por dia, dos quais 25% são escolas. Mas o resto são famílias, que devo dizer que nos últimos tempos têm, principalmente ao fim de semana e durante as férias, vão muito aos museus e centros de ciência. Depois também a rede de escolas Ciência Viva, que de facto envolve na cidade de Lisboa. Este é um projeto que nós temos já nos últimos 11 anos, consecutivamente. Portanto, é o Museum School, que é um projeto que temos desenvolvido e agora a alargar a toda a rede, que é feito com todos os agrupamentos da cidade de Lisboa, em estreita ligação com a autarquia, e nos casos dos Centros de Ciência Viva também tem que ser em ligação estreita com as autarquias, que têm a responsabilidade direta do primeiro ciclo e, portanto, são grupos de estudantes que vêm com os seus professores e passam durante uma semana inteirinha de aulas dentro dos Centros de Ciência. Não vão à escola deles durante essa semana. É ali que desenvolvem as atividades. E esse é um projeto apoiado pelo PRR agora também. Depois, a rede de Clubes Ciência Viva, que é um projeto que iniciámos com o Ministério da Educação, em exclusivo, tem sido uma excelente parceria com a Direção-Geral de Educação e que agora, passada a primeira fase, é também apoiado pelo PRR e, portanto, estamos, embora ainda e sempre, a fazer em conjunto com a educação. E são muitos clubes e, de facto, são mais, porque os avisos que lançámos também já cobrem o que foi exigido ou planeado no PRR de ter mais 650 clubes até 2025. Vamos, com certeza, atingir esse número antes disso, que é o que com certeza vai acontecer. A rede de quintas está a ser feita, ainda não há nenhuma aberta, contamos dentro de um ano ter 2 abertas ao público e são projetos, não vou aqui agora falar deles, mas são muito originais, têm uma força local muito grande e portanto, olham para o produto
a quinta ciência viva do azeite, ou das cerejas, do sal, do sol, etc. Portanto, e que olham para uma agricultura de precisão, uma agricultura robotizada também portanto, com recurso a altas tecnologias, mesmo para a atração dos mais novos para uma área que não é geralmente muito atrativa para eles. Os outros programas de combate ao insucesso escolar, ou aquilo que se diz hoje cada vez mais, de promoção do sucesso escolar, são projetos que as autarquias lançaram em boa hora e que a Ciência Viva tem concorrido, e em especial os números que temos aqui e que podemos dar são os do Pavilhão do Conhecimento, que são, portanto, são mais de 50 mil alunos envolvidos por ano nesses projetos. E estou a ver que sim. Os projetos de integração social, chamados os bairros saudáveis, é um projeto que toda a equipa está muito envolvida e magníficos, desenrolam-se essencialmente em Setúbal, Lisboa, Loures, são com bairros mais difíceis, captando os jovens, os mais novos, para um fazer e para um envolver no conhecimento, que está a motivar muitíssimo a equipa e, sobretudo, a motivar os mais novos que estão nesses programas. E o programa de formação de professores, em que há 3 centros de ciência viva na rede que estão capacitados para essa formação, é o Pavilhão do Conhecimento, é o Centro de Ciência Viva de Estremoz e o Coimbra, o Exploratório de Coimbra. Portanto, e são muitos os professores que passam por esses centros de formação e muitos milhares já envolvidos em muitas áreas e, portanto, é esse o trabalho que temos feito. Isso vai tendo repercussões, como, por exemplo, na sociedade, não é? Por tudo aquilo que estamos a fazer na educação repercute-se em termos da sociedade, e os últimos resultados do Eurobarómetro, foram de outubro de 2021, enchem-nos de alegria, de facto podemos dizê-lo, porque durante muitos anos foram projetos, estes resultados do Eurobarómetro eram muito negativos para Portugal. Passámos de estar na cauda da Europa para estar nos indicadores primeiros, em alguns casos, e noutros, em todos, acima da média europeia. Devo dizer que está a suscitar a nível europeu, em alguns países, concretamente na Áustria. Ainda hoje recebemos um e-mail da REPER, da representação portuguesa em Bruxelas, a dizer que tinham sido contactados pelo governo austríaco para indicarmos uma pessoa responsável da equipa para poder dialogar com eles, porque querem perceber o que é que aconteceu. Que milagre é este no nosso país? Não é milagre. Mais uma vez, lembro-me que sempre que saíam os resultados do Eurobarómetro, nós queixávamos junto do professor Mariano Gago e ele dizia: leva tempo, é preciso ter paciência, leva tempo. E, de facto, hoje os resultados são bons e devemos orgulhar-nos disso. Também, a nível do PISA, os resultados são conhecidos, a nível nacional e comparativamente. Estamos a referir-nos também, e muito concretamente, às áreas STEM. E é verdade que o próprio programa do Ministério da Educação, o programa de governo, já reforçava a existência dos clubes de ciência viva na escola e aprender em ambientes inovadores de aprendizagem. E é isso que temos estado a concretizar com estes inúmeros projetos. Este é o último diapositivo e pode até ficar ali para irmos a ele algumas vezes, é aquilo que nós distribuímos na informação e tomamos como ponto de comparação aquilo que foi o ano passado, 2021-22, em que para 21 instituições nos foram atribuídos 46 docentes em mobilidade. Este ano foram solicitados 57 docentes
para 24 instituições. Devo dizer que são 21 centros de ciência viva, mas temos mais 3 instituições que não são centros de ciência viva, a Mama Rosa, portanto, Educação e Ciência, esse projeto da Mama Rosa, é a Vila Nova da Barquinha e o Vila Nova de Gaia, o Parque Biológico de Gaia, que têm todos eles escolas de ciência viva. E foram solicitados, de facto, 57 professores para 24 instituições e foram-nos atribuídos 18. Aqui foi a situação que explotou esta angústia que agora está instalada na rede de centros, que é como é que vamos fazer este trabalho com essa redução tão drástica de 68,4 professores para fazer este trabalho, que é de facto não ter os professores em trabalho administrativo, é ter os professores em trabalho direto com alunos e com outros professores. E, portanto, vimos aqui trazer esta nossa preocupação e mais uma vez, muito obrigada por nos acolherem. Muito obrigado, Sra. Presidente de Ciência Viva, Dra. Rosalía Vargas. Entramos agora na fase das intervenções dos vários grupos parlamentares. Eu tenho indicação que, da parte do PS, será o deputado Tiago Estevão Martins que fará a sua intervenção, a quem eu passo de imediato a palavra para essa própria. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente os representantes da Ciência Viva, a Sra. Presidente, e agradecer a sua vinda e dar nota também daquilo que nós interpretamos que é o papel da Ciência Viva, não só naquilo que é a nossa dinâmica no dia-a-dia parlamentar. Nós trabalhamos há muito tempo com a Ciência Viva, temos os cafés de ciência que manifestam também a importância que a Ciência Viva tem para esta Comissão, mas também a interpretação que fazemos do papel da Ciência Viva dentro do desenvolvimento da cultura científica e tecnológica do nosso país e não estaria a mentir se disser que nós temos uma perspectiva muito clara sobre o papel do desenvolvimento da cultura científica e tecnológica, como aliás o histórico do Partido Socialista o demonstra quando esteve no governo. De qualquer das formas, nós gostávamos de evidenciar aqui um conjunto de pontos. Naturalmente, o trabalho que tem sido desenvolvido pela Ciência Viva, não só em termos de enraizamento no território, mas também ao nível daquilo que é hoje a articulação entre os diferentes perfis de entidades com que hoje a Ciência Viva se relaciona, ou seja, é um trabalho feito em parceria, mas também pelo grau de envolvimento do conjunto de atores, e acho que os números que apresentou são bastante elucidativos. E, de facto, nós sabemos as valências do Centro de Ciência Viva, é muito interessante acompanhar o desenvolvimento do Ciência Viva também ao nível do panorama internacional, o papel que tem desenvolvido dentro das redes de desenvolvimento da cultura científica e tecnológica, e naturalmente que nós iremos acompanhar esta situação com evidente interesse. Nós sabemos que a situação com que nos confrontamos é de evidente complexidade, nomeadamente ao nível do número de docentes disponíveis para as escolas, mas obviamente que os dados que aqui nos trouxe e também a realidade que aqui nos apresenta merece a nossa atenção, e por isso eu gostava de lhe deixar algumas perguntas que têm também a ver com a apresentação que aqui nos trouxe. Falou-nos do PRR, mas também falou do Plano de Recuperação de Aprendizagens, e eu gostava de lhe deixar algumas perguntas sobre o PRR, de que montantes de projetos falamos e também qual o grau de execuibilidade que avalia do cumprimento desses compromissos, ou pelo menos daquilo que está previsto para o PRR. Sobre o Plano de Recuperação de Aprendizagens, qual é a avaliação que também faz do impacto desta alteração que aqui também nos apresento. Depois, um segundo conjunto de perguntas. Falou aqui do desenvolvimento a nível internacional, neste caso aqui também deste contacto que a REPER teve, e por isso eu não irei fazer muitas perguntas sobre o panorama internacional, mas gostava de fazer uma pergunta muito específica sobre aquilo que aqui nos trouxe. Que papel desempenham estes docentes nos centros de ciência viva? Ou seja, estamos a falar de que funções, porque de facto aquilo que nos é apresentado aqui dentro destas tabelas de mobilidade são obviamente circunstâncias muito espartilhadas pelo território, por isso também perceber qual é o papel destes docentes.
estão a fazer funções administrativas, estão a fazer funções de serviço à comunidade, ou seja, para cada um destes também perceber de que é que estamos a falar. E depois, gostava de terminar também com esta última consideração, não com uma pergunta, sobre aquilo que nós, e termino, Sr. Presidente, aquilo que nós interpretamos que é o desenvolvimento da cultura científica e tecnológica, mas também qual é o papel que prevê para a Ciência Viva nos próximos anos e também qual é o projeto que tem em vista, para o qual também estes professores que aqui apresentam são considerados como necessários. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira, do PSD, para a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas e todos os senhores deputados e também os membros da Ciência Viva, a sua Presidente Rosália Vargas. Agradecemos a forma como aqui nos trouxe, não só o papel e nos fez recordar o papel importante que a Ciência Viva tem nas escolas e no trabalho que tem desenvolvido, e estes dados que nos relembrou da literacia científica do nosso país, que cresceu tanto, e o facto de estarmos acima da média europeia é um trabalho fruto daquilo que têm feito junto dos nossos alunos e das nossas comunidades educativas, e por isso, muito obrigado por nos trazer não só o trabalho, mas também estas dificuldades e esta preocupação vossa, que é também a nossa. E para começar esta intervenção, eu vou usar e citar o diretor do Centro de Ciência Viva de Lagos, que disse o seguinte: em tudo se está a ver a falta de planeamento deste Ministério e como é fácil vender ilusões. O difícil é quando a realidade contraria a narrativa do Governo. Ou seja, aquilo que diz o Sr. Diretor do Centro de Ciência Viva de Lagos é exatamente isto. Parece que estamos a cortar de forma drástica e cega o número de professores destacados nos Centros de Ciência Viva, que têm este apoio fundamental para a sua atividade, com a justificação de que eles fazem falta nas escolas, e demonstrar, isto é quase como se nós estivéssemos a apagar um fogo a conta-gotas. É racionalmente impossível. E como é que é feito esta prática insignificante nas escolas e nos centros de ciência viva de cortar os professores? Eu penso, Sr. Deputado Tiago, que os professores nos centros de ciência viva desempenham a função de professor, mas a Sra. Presidente Rosalina Vargas, certeza que no final poderá dar esta explicação. Pelo menos foi aquilo que pudemos ler em todas as informações que tinha nos anexos enviados pelo Centro de Ciência Viva do trabalho desempenhado. Os professores que estão destacados nos centros de ciência viva desempenham esta função de professor e têm feito um trabalho muito importante na literacia científica e no trabalho científico. Deixa-nos preocupado este corte quase cego de 70%. É difícil colocar-lhe uma questão, porque foi tão bem explicado a realidade e a dificuldade que poderão ter. Já aqui vimos alguns dos projetos do PRR que poderão ficar comprometidos. Para terminar, queria perguntar à Sra. Presidente se de facto acredita, e pegando na informação que a submissão final de docentes na plataforma indicada pelo Ministério da Educação encerra na próxima segunda-feira, acredita que ainda é possível reverter esta situação depois daquilo que aqui foi dito? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, membros da Comissão, cumprimento a Sra. Presidente do Projeto de Ciência Viva e os demais membros. O Chega tem o maior apreço pela promoção da ciência e, naturalmente, do ensino experimental, até porque o nosso ensino tem dois problemas. Um é a longa tradição livresca que nós não conseguimos debelar desde o tempo do Marquês de Pombal, e isso foi agravado com o fim das escolas comerciais e industriais. Esse é um problema. O outro problema do ensino, para nós, é a hipervalorização de um civismo politizado nas escolas, que é inimigo da ciência. Isto é, Max Weber dizia que quanto mais compreendemos, menos julgamos, e o contrário, quanto mais julgamos, menos compreendemos. E o espaço da compreensão é justamente esse, o espaço da ciência. O espaço do julgamento é muito este espaço dos que nós consideramos ativismos
inquisitoriais. Ficou clara na exposição a dimensão deste projeto, portanto, o projeto de literacia científica fundamental e a dimensão do corte. Portanto, 52% é de facto enorme o corte. E eu gostaria que, se possível, que clarificasse se encontra alguma lógica nestes cortes. Por exemplo, eles terem a ver com certas áreas geográficas ou se os cortes protegem algum tipo de escolas, por exemplo, as TEIP, os Territórios Escolares de Intervenção Prioritária, e, supondo que o Ministério da Educação será irredutível, saber se será possível, da parte do programa Ciência Viva, negociar algum critério que minimize estes danos. Isto é, pedir um reforço de professores para certo tipo de ensino específico, ou certo tipo de escolas. Há uma outra forma de eu questionar isto, que é aquela forma mais objetiva, é que se nós não estamos perante a austeridade pura e dura. Este corte não é isso, austeridade pura e dura. Uma última questão, que é um comentário, eu sei que fez isso, ou pelo menos indiciou, mas que esclarecesse melhor o impacto deste corte em aspectos como a recuperação das aprendizagens, em aspectos como o apoio a alunos com maiores dificuldades, em aspectos como o cumprimento de programas, em aspectos como a motivação de projetos escolares inseridos em contextos sociais desfavorecidos. Porque este ensino acaba por compensar muito daquilo que são as preocupações sociais do ensino. Eram estas as questões que gostaria de colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Gabriel Militar Ribeiro. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, para a sua intervenção. Obrigado, Sr. Presidente, representantes de Ciência Viva e deputados. Se pudesse aproximar um bocadinho mais. Desculpa, nós estamos hoje aqui com um espacejamento diferente. Não, acho que sim, assim estamos bem? Está bem, obrigada. Antes de mais, voltar a agradecer a vinda num tema que nos merece a maior preocupação. Estamos muitíssimo sensibilizados ao problema, eu diria quase mais um bocadinho chocados do que sensibilizados, acho que acresce. E há aqui diversos temas em cima da mesa. Por um lado, porque reconhecemos o papel da ciência viva. Há um impacto que já foi aqui, inclusivamente, dito por vários colegas, na promoção do conhecimento científico, de uma cultura científica, na formação de docentes. Há também um aspecto que normalmente não é salientado, mas que eu acho interessante, que eu creio que tem, inclusivamente, um papel de coesão territorial e de conhecimento territorial naquilo que nas escolas e nas famílias se potencia nas próprias visitas. Fico um bocadinho desiludida, de novo, entre uma dissonância entre aquilo que aparece nos programas do Governo e nos intuitos da promoção de um ensino experimental, de uma cultura científica, e depois, na prática, muitas vezes, naquilo que se diz fruto das circunstâncias, ocorrem estes choques de realidade. Choques de realidade que, na nossa apreciação, acontecem por uma falta de planeamento e uma política não atempada, porque o problema da docência não é uma coisa que ocorre de um dia para o outro. É um problema que já estava diagnosticado e, portanto, vemos aqui numa avaliação muito crítica entre o que é que conduziu a esta situação face à difícil situação em que estão os centros de ciência viva. Há algumas questões que eu gostaria de reforçar em que já foram aqui feitas, nomeadamente saber o impacto em projetos, nos objetivos do PRR, que é um tema que agora está sempre muito em cima da mesa, mas muito em programas que nos merecem especial preocupação, como os de combate ao insucesso escolar, aos dos bairros saudáveis e também a da formação de professores. Gostaria também de saber, de voltar a um momento atrás, que é, se no momento em que foi apresentada esta situação, se alguma vez foi apresentado pelo Governo alguma alternativa para fazer face a estes problemas, se há alguma expectativa de a curto prazo poder haver mais concursos, mais situações, alterações profissionais, algum vislumbre de alguma alteração, ou se não, pelo contrário. E, por fim, saber se concordam com esta componente também da coesão territorial, que normalmente não é explicitado, e eu creio que é mais uma dissonância nos tais objetivos que nós temos em geral na educação. E agradecer de novo a vossa vinda. Muito obrigado, Sra. Deputada. E tenho agora, gostava de dar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Presidente
dos Centros de Ciência Viva, nós, ao longo do tempo, temos vindo a tomar contacto e eu, inclusive, tive a oportunidade de visitar alguns dos Centros de Ciência Viva. Eles representam muito daquilo que é a nossa visão sobre o que a educação deve ser, na sua base experimental e crítica, uma base que permita também aos alunos sair das escolas, às escolas ganhar novas dimensões, aos professores também ter contacto com outras realidades. Achamos, aliás, que se tivermos em conta o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e as características que lá estão definidas como essenciais para a construção desse perfil, os Centros de Ciência Viva são um instrumento estratégico essencial para essa construção pedagógica. Apesar disso, e apesar de todos reconhecerem essa importância, a realidade é aquela que aqui descreveram e tem a ver diretamente com a recusa ou com a diminuição de professores dedicados aos Centros de Ciência Viva, onde estão colocados em mobilidade, como aliás em várias outras instituições onde os professores estão colocados em mobilidade. Eu não tenho outra forma de encarar isto como a não ser a imagem da manta curta, que tapa de um lado e destapa do outro. O Governo tem vindo a dizer que tem planos de contingência, que agora é uma palavra que está na moda, para o problema da falta de professores, mas começa-se a ver qual é a parte do corpo que se está a destapar. Porque, à medida que se tentam ir buscar professores nos limites daquilo que o sistema educativo permite, também se vão, ou por um lado, atropelando direitos de professores, como é o caso da mobilidade por doença, como é o caso de outras regras de concursos que existiram, ou por outro, ainda mais grave, ou do ponto de vista do sistema educativo mais grave, vão-se destapando outros projetos que são igualmente importantes para o sistema educativo e, portanto, andamos aqui um bocadinho como um cão à volta do rabo, não é? A descobrir onde é que se destapou para tentar tapar noutro sítio. Essa é a nossa leitura sobre isto. Gostava de saber, dentro das possibilidades que o cargo institucional permite, se é também a leitura sobre isso, ou seja, se esta diminuição dos professores em mobilidade se deve à tentativa de colmatar desta forma a falta de professores nas escolas, que, na nossa perspectiva, teria outras soluções e deveria ser feita de outra maneira, atraindo mais professores, indo buscar professores que saíram da carreira, dando condições aos professores deslocados, etc. Essa é a primeira questão. A segunda questão é de que forma, em concreto, é que esta diminuição dos recursos humanos, nomeadamente dos docentes, poderá pôr em causa o trabalho que é feito nos Centros de Ciência Viva. Muito obrigado, Sra. Deputada. E eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente. E cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e também os representantes do Ciência Viva, pedindo desde já desculpa por não ter ouvido a vossa intervenção inicial, mas conhecendo também algumas das preocupações que aqui colocaram, teremos também a oportunidade na intervenção final exatamente desmiuçar e aprofundar esses problemas e essas mesmas preocupações. Há, no entanto, algumas questões muito concretas que gostaríamos de deixar. Naturalmente, valorizando e destacando a importância de Ciência Viva na aproximação da ciência às crianças, também às famílias, às escolas, e todo o trabalho que tem sido desenvolvido nos vários projetos que tem naturalmente que ser valorizado pela sua proximidade com as comunidades em todo o território nacional. E importava aqui perceber no concreto quais são as consequências exatamente destes cortes, deste corte que possa vir a existir. No fundo, o que é que fica em causa entre os projetos que têm em mãos, nas centenas de clubes que estão espalhados por todo o país, nos centros, Ciência Viva, no fundo, o que é que isto significa para os clubes e o que é que isto significa também para os jovens, para os estudantes e as consequências
para, no fundo, uma interação que já existe e que se calhar ficará colocada em causa de forma profunda, e era importante percebermos isso. Ao mesmo tempo, parece-nos naturalmente que esta é uma tentativa do Governo de mitigar uma realidade de falta de professores nas escolas, e uma tentativa que é feita, no fundo, à custa de colocar em causa outros projetos, como é o caso dos projetos do Ciência Viva, e que ficarão, parece-nos evidente, bastante abalados com esta opção. Importava perceber da vossa parte e do conhecimento que têm o quão abalados é que efetivamente ficarão. Dizendo também que da parte do PCP nós temos tido uma intervenção continuada e um alerta de há vários anos sobre a questão da falta de professores, da carência de professores nas escolas públicas, de uma necessidade urgente de se vincular muitos que estão em situação de precariedade, mas que há vários anos que respondem a necessidades permanentes das escolas, ao mesmo tempo de fazer uma valorização da carreira docente, seja de um ponto de vista salarial, seja também na garantia da progressão na carreira, sabendo nós que hoje quem entrar na carreira docente não chega sequer ao topo da carreira, por isso há uma falta de perspectiva para quem escolher esta profissão de futuro, e essa falta de perspectiva de futuro naturalmente afasta muita gente desta mesma escolha. E depois acabamos por ter, por uma falta de opção, no fundo, de se resolverem estes problemas estruturais, uma manta muito curta, e no momento em que o problema é tremendamente emergente, a solução passa por colocar em causa, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, outros projetos que são também importantes. Por isso, da nossa parte, o que nós entendemos é que este reforço de profissionais docentes tem que ser assumido como uma prioridade, não só para valorizar a escola pública, mas também para não destapar outros projetos, como é o caso de Ciência Viva, que também têm um papel importante a desempenhar junto à comunidade educativa e não só. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos assim ao fim das intervenções dos vários grupos parlamentares. Eu iria passar, já a seguir, a palavra à Sra. Presidente do Ciência Viva, a doutora Rosalia Vargas, dizendo também que foram muitas as perguntas, como nós já percebemos. Há sempre a possibilidade, se não conseguirem ir a todas elas, poderem nos enviar um documento que depois será distribuído pelos grupos parlamentares com as questões que ficaram por... ou que gostariam de ter dito e que não tiveram tempo. Tem à volta de 9 minutos, porque usou mais de 10 no início, e, portanto... Muito obrigada. O tempo passa muito depressa aqui. Agradecendo as perguntas que colocaram e, de facto, o empenho que mostram em perceber esta situação connosco, devo dizer que a Ciência Viva é muito sensível à questão que o Ministério da Educação enfrenta neste momento, não é? Há realmente uma falta de professores e tem que dar uma resposta a essa dificuldade. Portanto, somos todos sensíveis a isso e até podemos deixar aqui, se me atrevo a deixar uma ideia, ou esta Comissão ou o Parlamento fazerem uma discussão ampla sobre como é que este problema podia ser resolvido. Nós, da nossa parte, teríamos muito gosto em participar nessa conferência, nessa discussão de um dia de trabalho sobre soluções, porque somos muito da parte, isto diz-se muita vez, da parte da solução e não do problema. Somos muito fazedores, somos muito ativos e gostamos de encontrar soluções. Portanto, estamos aptos a trabalhar também nesse sentido. Até porque temos um plano estratégico aprovado na Ciência Viva com os nossos associados. São 11 os elementos que fazem parte da Associação Ciência Viva e aprovámos um plano estratégico até 2030. Portanto, sabemos o que é que queremos atingir, que rumo ter, que pontos dar mais importância, etc. E este trabalho com o PRR e com as escolas, com os clubes, etc., que é uma parte do nosso trabalho, não é a única, mas a parte da Ciência Viva na escola é uma parte que consideramos muito importante e que fica comprometida, de facto, a pergunta foi muito essa, se este corte compromete. E compromete porquê? Porque os centros de Ciência Viva têm
poucos recursos, são mais pequenos que o pavilhão do conhecimento. O pavilhão do conhecimento tem atribuído, ou pode ter atribuído, 5 docentes, porque fazemos um trabalho de gestão da rede e de muito trabalho que serve de piloto para injetar projetos em toda a rede. Mas, de facto, se olharem para essas colunas como distribuímos, cada centro de ciência viva, o máximo que tem, e é porque cumpre todos os requisitos de clubes, de formação de professores, de escola de ciência viva, de apoio a Olimpíadas, etc., etc., o máximo que têm são 3 docentes. Ou podem ter 2, ou podem ter 1. Portanto, não estamos a falar de um número exuberante de recursos humanos, mas a falha de um professor é muito importante nestes centros de ciência viva. Quanto ao critério dos cortes, desconhecemos. Todos nós conhecemos as razões, são ditas, e o Sr. Ministro da Educação teve o cuidado de falar comigo, teve esse cuidado, e discutimos um pouco esse assunto. Eu manifestei-lhe claramente a nossa preocupação, que não é a minha, da Presidente da Ciência Viva, é a minha enquanto representante de toda a rede. De facto, vai ser difícil cumprir a meta do PRR relativamente aos clubes de ciência viva e às escolas de ciência viva. São 8 milhões de euros que estão alocados a esses projetos e nós já abrimos os avisos, alguns, com o PRR e queremos cumprir as metas. Agora, não sabemos o critério, porque de facto há uns 5 ou 6 anos, alguns devem lembrar-se disso, eram conhecidas as listas de distribuição dos docentes por cada instituição, desde sindicatos, o próprio Ministério da Educação, empresas, a rede de centros de ciência viva, etc. Portanto, há muitos professores em mobilidade, em muitas instituições. Quem são, quantos são e onde estão, não sabemos. Já se soube no passado. Portanto, os cortes parecem atingir todos, não sabemos em que proporção atingem todos. Portanto, estamos a falar, de facto, de 39 docentes. Vão dizer, é um número, depende do ponto de vista, é um número muito grande ou é um número mais pequeno, é um número que é distribuído por 24 instituições. Agora, eu gostava de dar a palavra ao professor Rui Dias, porque, de facto, ele desenvolve um trabalho há anos notável no Centro de Ciência Viva de Estremoz e devo dizer que foi muito difícil a escolha. Ou estar aqui o Rui Dias ou estar outro diretor de outro centro, a escolha era muito difícil. Se me permite, Sr. Professor Rui Dias. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado por nos receberem. Eu queria chamar só a atenção, até que temos pouco tempo, para uma questão. A situação é muito grave e não é uma questão de verbas. Nós já no passado nos confrontámos com cortes de verbas e nunca pedimos, que eu saiba, para vir aqui. O que está em causa é uma ruptura numa estratégia que foi iniciada há 25 anos no Ciência Viva, com os resultados que esteve até agora. Quando foi planeado o Ciência Viva, foi planeado uma rede de parceiros básicos, muito poucos, depois havia outros, mas havia uma rede de parceiros básicos e dentro dessa rede, para além das autarquias, o Ministério da Educação era fundamental. E era fundamental porque os professores em mobilidade nos centros de ciência viva não são comunicadores de ciência. Nós, comunicadores de ciência, temos vários. Já tivemos cortes de comunicadores de ciência há meia dúzia de meses, em igual número, queixámos entre nós, lambemos as feridas, como se costuma dizer, e não viemos aqui. A parceria com o Ministério da Educação é absolutamente fundamental para os centros de ciência viva. E não é colmatável, nós não podemos ir contratar, não podemos ir meter projetos e não podemos ir contratar professores porque eles não existem. Eu posso ir contratar comunicadores de ciência porque eles existem, nas universidades temos vários, professores não são contratáveis. Eles são peças fundamentais. Estamos a falar de professores em mobilidade que pertencem ao quadro de escola ou que pertencem ao quadro de zona, que têm enorme experiência pedagógica e que são fundamentais para implementar as atividades que nós fazemos nos centros.
Portanto, eles ajudam-nos a desenhar, levam para os centros. Eu sou da universidade, quase todos os centros estão ligados a universidades, centros de investigação, mas, portanto, eles levam-nos para o centro algo que não é achável, chamemos-lhe assim, entre aspas, fora do Ministério da Educação. E, portanto, nós, além disso, temos um papel muito importante no ensino. Nós não somos um museu sem que isto tenha nada depreciativo. Não é um museu em que os visitantes vão poder visitar uns quadros, umas esculturas qualquer. 85%, eu dou os números do meu centro. O Centro de Ciência Viva de Estremoz está numa cidade que tem 6.000 habitantes antes do Covid, porque agora há um antes de Covid e um depois de Covid, tínhamos 20.000 visitantes. Desses 20.000 visitantes, que é metade, só para vocês terem uma ideia, estamos na zona muito despovoada do país, é metade do que tinha o Museu de Chiado em Lisboa, é mais do que tinha o Museu de Etnografia aqui. 85% desses visitantes era público escolar, que se deslocava a Estremoz porque ia ter um complemento do ensino que tinha. E isso era feito como? Porque as nossas atividades estavam articuladas com o ensino, porque tínhamos esses professores destacados. Nós tínhamos 3 professores destacados e vamos agora, tudo indica, perder 2. Portanto, é 1/3 dos professores destacados e, mais uma vez, eu digo, não é uma questão de verbas, perdemos 1/3 dos professores destacados que nos ajudam a fazer centros de formação. O Centro de Ciência Viva de Estremoz formou nos últimos anos 1.000 docentes universitários, 1.000 docentes do ensino pré-universitário, muitos dos quais com a colaboração desses professores. É isso que está em causa. O que está em causa é que nós não conseguimos combater isso. Nós somos responsáveis, o Centro de Ciência Viva de Estremoz, e eu estou a dar números nossos, porque pronto, são os que eu conheço, temos 70 clubes de ciência viva, aderimos de peito aberto, chamemos-lhe assim, ao PRR, temos 70 clubes de ciência, temos uma escola de ciência viva e não vamos conseguir fazer isto. Eu hoje estava destacado, na minha equipa, que já é muito pequena, estava destacado para trabalhar com os meninos da 2ª, 3ª e 4ª classe de Estremoz. E não pude estar porque estou aqui. A equipa está muito pequena e eu devia estar lá. E, portanto, o que está em causa aqui é isso, é muito grave. Portanto, não é algo que a gente vá meter um projeto e depois que eu vá contratar um aluno da universidade. Os professores destacados... e só para terminar, a outra coisa que eu vos queria dizer é que isto é vantajoso para o sistema de educação. Os professores que estão em mobilidade, como o nome indica, estão em mobilidade, estão 2, 3 anos connosco, deixam muito, mas levam competências novas para as escolas, levam uma atualização científica e levam uma nova perspectiva do ensino. E, portanto, também é uma forma de reforçar o ensino, e é isso que está em causa. Peço desculpa, passei um bocadinho do tempo. Eu é que agradeço os esclarecimentos, penso que chegamos ao fim. Como eu disse, é sempre possível, e até agradecemos, se quiserem enviar informação adicional. Eu sei que hoje trouxeram estes documentos que distribuímos por todos os grupos parlamentares, que tornou muito claro a situação em questão. Queria terminar só agradecendo a vossa presença, agradecendo as mensagens que nos trouxeram e agradecer aos senhores deputados que participaram também neste debate, as informações e as percepções que têm em relação a este projeto, o grande projeto de Ciência Viva. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor. A doutora Susana, muito gosto em terem estado aqui.